Bom dia, meus queridos amados irmãos e irmãs da congregação do Recanto Verde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar trazendo uma breve meditação da palavra de Deus nesse dia do Senhor, para que os irmãos possam meditar comigo e estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Meus queridos amados, o texto que nós vamos ler está ali em Mateus 16, capítulo 16, versículos 15 a 19, e é um capítulo interessante que vai tratar exatamente de um aspecto muito profundo ligado ao reino dos céus, ligado ao reino de Deus, ligado ao aspecto que Jesus está prometendo edificar a sua igreja. E ele promete edificar a sua igreja, e aquilo que Pedro ligar nos céus será ligado, e o que o Pedro desligar nos céus será desligado. E aí eu trago o seguinte tema: quais são as chaves do reino dos céus? Quais são as chaves do reino dos céus? E pegando esse texto, nós vamos abordar exatamente a tentativa de nos sermos instruídos mais e mais no conhecimento do Senhor, relativo ao que o texto exatamente está apontando e o que ele está nos instruindo como igreja, como edificação do Senhor. Nesse sentido, a gente percebe também que parte desse texto vai estar muito ligado ao texto de Mateus 18, versículo 18, que está tratando da disciplina do membro faltoso, porque a ligação é muito estreita em relação a esses dois capítulos. Mateus 16, com relação ao ligar e desligar no reino dos céus, e Mateus 18, quando vai repreender um irmão faltoso. Mas nós vamos ver o que seriam então essas chaves que ligam e desligam o reino dos céus. Pegando então Mateus 16, verso 15 a 19, assim diz a palavra do Senhor, e permitam ler brevemente aqui, para nós estarmos meditando. Mas vós, continuou ele, quem direis que sou eu? Jesus perguntando aos discípulos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Exatamente apontando, meus queridos amados, esse aspecto preponderante, as chaves dos céus e todo esse valor que foi dado na resposta de Pedro, quem ele dizia que era, quem era Jesus Cristo, em Jesus, então, quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era, eles acreditavam quem realmente ele é. Eles estavam numa questão central do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus, a identidade perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que Jesus ensina, se não acertam, não acertam nada. Ou seja, se eles não têm um conhecimento perfeito a respeito de Jesus, eles não acertam nada na vida. Tudo ficará distorcido e se não for construído sobre esse fundamento central dos ensinamentos de Jesus Cristo, quem de fato ele é. E aí a gente vê exatamente dentro desse propósito, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, o Messias prometido. Não apenas o Messias humano, um homem comum, mas o único e divino Filho de Deus. Então Jesus deixa claro que Pedro não apresentou isso sozinho, porque não foi carne nem sangue que o revelaram, mas foi o Pai que está nos céus. Em outras palavras, esse núcleo central dos ensinamentos de Jesus, a saber, sua verdadeira realidade é uma obra de Deus na mente de Pedro.
não uma obra do homem. É importante, ele chama Pedro de abençoado ou bem-aventurado. Você é abençoado porque Deus lhe deu esse insight, ou Deus lhe deu essa perfeita e verdadeira resposta. O alicerce sobre o qual a igreja é construída é o alicerce dos ensinamentos de Jesus. Por isso que as coisas têm que ficar muito claras, porque se a igreja não for edificada no ensino genuíno da palavra de Deus e, sobretudo, identificando e apontando o senhorio de Cristo, apontando Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, todo o ensinamento, toda a profecia é falsa, todo o ensino vai redundar a nada, porque está sobre um alicerce que é falso. E aí a gente vê o próprio Jesus Cristo então brincando, fazendo um trocadilho entre as palavras do grego que ele utilizava, né? Então ele fala que o nome dele é Pedro, né? Petros, e que significa também pedra. Então Jesus diz, você é Petros, e nesta rocha, ou seja, nesta pedra, ele vai edificar a sua igreja. Esse leito rochoso não são as mesmas palavras, ou seja, ele fala que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, por mais que ele brincou com a palavra de Pedro, que significa pedra, ele não está dizendo objetivamente que estará edificando, confiando a igreja do Senhor, mas sobretudo edificando a igreja sobre Pedro. Não, ele está edificando a igreja não em Petros, mas ele está edificando a igreja do Senhor sobre a pedra, sobre esta pedra, sobre esse grande rochedo, sobre a rocha que não se abala, sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Esse jogo de palavras é Petros, e nesta pedra, então, você é uma rocha, e sobre esse leito rochoso, sobre Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, que é a pedra angular, ele vai edificar a sua igreja, e os portões do inferno jamais prevalecerão contra elas. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí é interessante, é importante nós entendermos isso, para entendermos exatamente esse significado, esse fundamento que seria então sobre essa questão do fundamento, o alicerce da igreja. Em primeiro lugar, Jesus não disse, em ti edificarei a minha igreja, o que ele poderia ter falado facilmente. Em vez disso, ele disse, nesta base, ou seja, nesta pedra, eu construirei a minha igreja. Sobre esse leito rochoso, eu construirei a minha igreja. Ou seja, Jesus Cristo está apontando para ele mesmo, a pedra angular, e sobre ele vai ser fundamentada, vai ser edificada a palavra do Senhor, e vai ser edificada a igreja do Senhor. Mesmo que Jesus diga a Pedro, eu lhe dareis a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será desligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu, coisa que Jesus diz aos cristãos, e aí vem esse aspecto lá em Mateus 18, ou seja, mesmo que ele está dando essa autoridade para Pedro, ele não está apontando que a igreja vai ser edificada sobre Pedro, ela vai ser edificada sobre Jesus. E lá em Mateus 18, me permitam ler, assim diz, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, exatamente apontando a autoridade eclesiástica, a autoridade dos presbíteros, dos apóstolos, diante de um irmão faltoso. E Jesus Cristo está ensinando exatamente como se portar nesse sentido, para que esse irmão faltoso seja chamado à disciplina, se ele não se arrepender. Em verdade vos digo, e aí ele fala, nesse texto então de Mateus 16, ele fala no singular, mas no Mateus 18, ele fala no plural. Que vocês desligarem na terra será desligado no céu, então ele utiliza o termo no plural, Tudo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares será desligado. Essa é a segunda observação. E a terceira, Jesus não diz, você é Petros,
ou seja, Pedro, né? E sobre este Petrus vou construir a minha igreja. Não, ele diz, você é Petrus, e nessa pedra, ou seja, na pedra angular, na pedra fundamental, ele vai construir a sua igreja, ele vai fundamentar a sua igreja, a amada noiva do Cordeiro, ele vai edificar sobre si mesmo, que é o edificador da igreja, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor e nosso Salvador. Petra tem uma conotação diferente de Petrus, que não é uma pedra solta, é uma pedra de rocha, uma pedra fundamental, uma pedra robusta. Aqui está o aspecto, né, que eu quero salientar também, Mateus 27:60, onde diz que o túmulo de Jesus foi cortado da pedra. O leito rochoso, isso não significa que foi cortado de uma pedra solta. E é exatamente o termo que eles utilizam lá para cortar, a expressão que eles falam que vai cortar uma pedra para fazer ali o fechamento do túmulo de Cristo. Essa pedra que eles cortam não é uma pedra em qualquer lugar, uma pedra solta, largada no caminho, mas é um terreno extremamente rochoso, extremamente grandioso, que ele vai ser cortado ali para fazer parte da porta ali do sepulcro de Jesus, né? O que ele quer dizer é que o lado desta montanha é Petra. Este é um alicerce maciço onde foi construído algo, assim mergulha nesse alicerce. Essa conotação de Petra, essa é a conotação de Petra, ou seja, esse é o entendimento da Petra, né? Não é uma pedra solta como Petros, como Pedro, mas é uma pedra de alicerce, uma pedra de fundamento. E aí eu levo também os irmãos a lembrarem Mateus 7:24, né? Todo mundo que ouvir as minhas palavras e ouvir será como um homem sábio que construiu a sua casa numa rocha. E aí ali está Petra de novo, né? Nem uma pilha de pedras, nem cascalho, mas terra firme se localiza do lado da montanha, que se você desova até obter uma boa base, ou seja, você prepara aquela montanha, aquele terreno para construir a sua base, o seu alicerce da sua construção, né? Ou seja, todo o fundamento do ensino dos apóstolos, todo o fundamento do ensino cristão, ele deve ser fundamentado na palavra de Deus e deve ser fundamentado na verdade que é Cristo Jesus, o Messias. A rocha é sólida e permanece, são os ensinamentos de Jesus, que ele diz que nunca podem passar. Fique na base da palavra de Jesus, com a realidade do próprio Jesus no centro. Então, meu entendimento em vista dessas observações é que a base sobre a qual a igreja é construída é a base dos ensinamentos de Jesus Cristo, como o núcleo sólido da sua identidade. Você é o Messias, você é o Filho de Deus vivo, no centro desse ensino. E como Pedro é quem fez essa confissão, nesse caso ele é tratado como representante de todos aqueles que fielmente levantariam e levariam os ensinamentos de Jesus e a palavra de Jesus como a verdadeira realidade de quem ele é e o centro ou como o alicerce da igreja. E aí no final, para girar a chave dos reinos dos céus, então, as chaves do reino dos céus são os ensinamentos de Jesus. Eu lhe darei as chaves do reino. O que significa que quando você fala, Pedro, ou de acordo com Mateus 18:18, que vai ligar na terra e está ligado no céu, vai desligar na terra e vai estar desligado no céu, quando qualquer cristão fiel que fala da palavra com base na identidade de Cristo, quando você fala as palavras fielmente, está usando as chaves do reino dos céus, para abrir o reino dos céus às pessoas. Aqui está uma pista e acho que nós devemos confirmar e estamos no caminho certo. Lucas 11:52. Ai de vocês, intérpretes da lei. Jesus assim admoesta-os, pois você tirou a chave do conhecimento.
Você não entrou e impediu aqueles que estavam entrando. Esta é a chave do reino, a chave do conhecimento, a chave dos ensinamentos de Jesus, com a realidade do próprio Jesus Cristo no centro, como base, como alicerce. Esse conhecimento, essa proclamação fiel da palavra de Cristo, como a identidade genuína de Cristo, verdadeiramente ensinada, abre o reino à vida das pessoas. Esse conhecimento retido ou distorcido fecha o reino de Deus às pessoas. E quando Jesus diz, tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, que é a futura tradução, feita no tempo verbal, quando Jesus diz, tudo o que você ligar na terra será sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu, ele quer dizer, em toda essa troca humana de chaves, a chave das chaves do conhecimento de Deus, estamos fazendo com que Deus decidiu o que deveria acontecer. Nosso ensino é essencial, centrado na palavra de Deus, com fidelidade genuína à identidade de Cristo. E a vontade de Deus é decisiva, quando nós iremos, então, num caso, tratar do irmão faltoso que não se arrepende de sua falta, que não confessa o seu pecado e não se arrepende desse seu pecado, então ele tem que ser disciplinado. E isso é rogado para nós também, que de forma que nós devemos que discipliná-lo, teremos que, de uma certa maneira, desligar o seu acesso, vamos dizer, o acesso ao conhecimento do reino dos céus a partir de então. Você deve, então, meus queridos amados, você deve se posicionar na base da palavra de Jesus como a realidade do próprio Jesus no centro. E falar, e pregar, e anunciar. E admoestar como o irmão faltoso. O irmão faltoso só sabe que é faltoso, que é transgressor, porque a palavra de Deus o acusa, a palavra de Deus aponta a sua falta. Não os mestres, não os presbíteros, não os pastores, mas a própria palavra o denuncia. E ao fazer isso, você girará a chave dos céus na vida das pessoas e abrirá o reino para elas. Ou seja, se nós mantivermos o nosso testemunho, mantivermos a nossa pregação fiel da palavra de Deus na identidade de Cristo, o Messias, nós estaremos abrindo as portas do céu, nós estaremos abrindo com as chaves dos céus para as pessoas terem acesso ao reino de Deus. Que Deus abençoe maravilhosamente a vida de cada irmão, de cada irmã da congregação do Recanto Verde. Meditem nessas palavras que eu trouxe. Meditem lá em Lucas 11, 52, Mateus 18, 18 e no texto que nós lemos, Mateus 16, verso 15 a 19. Lembrando desse aspecto tão importante, meus queridos amados, que Jesus Cristo, naquela hora da declaração, da confissão de Pedro, quem é Jesus, de fato ele estabelece que ele vai fundamentar, ele vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela está sendo edificada no Cristo, ela está sendo edificada no Messias, no nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E aqueles que, intérpretes da lei, que não falam das coisas do reino, não falam essencialmente correto, com fidelidade, a essência da palavra de Deus e, sobretudo, o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estão fechando o reino do céu das pessoas. Por isso nós devemos dar testemunho fiel, testemunho perfeito, e com os nossos testemunhos nós vamos falar muito mais do que muitas palavras, e as pessoas vão se chegar até nós querendo nos conhecer, e aí a palavra doce, a palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo vai ser ali implantada, vai ser semeada no coração daquele que quer conhecer esse verdadeiro Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias, que nos liberta do cativeiro do pecado e nos traz a vida eterna e nos traz abertas as janelas, as comportas dos céus, o reino de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão,
de cada irmã da congregação do Recanto Verde. Amém?